Salve, salve a todos, um ótimo dia para todos vocês. Bruno aqui do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre a questão aí dessa bomba que pegou todo mundo de surpresa na noite de ontem. E a gente vai falar disso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. E colocando sempre a questão da verdade prevalecendo para vocês inscritos e a todos que estiverem assistindo esse vídeo. Iremos falar sobre essa questão aí dessa decisão judicial que aconteceu ontem, tirando o poder da 77 Partners e dando para o associativo. A gente vai destrinchar tudo isso dentro desse vídeo e conto com a participação de vocês para dar aquela moral de sempre, deixar o seu like, o joinha é muito importante, principalmente para engajar esse vídeo para outras pessoas, se inscrever no nosso canal que é de forma totalmente gratuita, assista o vídeo do início até o fim, compartilhe, principalmente para mais vascaínos, principalmente em saber a verdade, e ative o sino de notificações para você receber as novidades aqui em relação ao canal. Vamos lá, vamos falar sobre a questão aí do que aconteceu de ontem para hoje em relação à questão da SAF do Vasco. Ontem, na quarta vara empresarial do Rio de Janeiro, o juiz decidiu dando favorável à ação que Pedro Paulo, o Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo, havia feito em relação à questão principalmente dessa parte judicial em relação a garantias que a empresa 777 Partners teria que ter dado ao associativo em relação a principalmente ao aporte e também as questões desses problemas que eles estão sofrendo na justiça americana. Inclusive a gente havia noticiado e muito em relação a essa questão, principalmente em relação ao que a 77 Partners havia recebido um processo na corte do governo americano em relação a uma fraude que eles haviam aplicado num fundo americano, pegando um dinheiro de empréstimo de 350 milhões de dólares e dando como garantia ações de empresas que não faziam parte do grupo 777 Partners. Inclusive, depois desse fundo americano ingressar na justiça americana para reaver essa questão desse valor, inclusive abriu precedentes, inclusive para o sócio minoritário do Standard Liège, que estava pedindo para que a 77 honrasse os seus compromissos e até pensasse na possibilidade de tirar uma porcentagem das ações que a 77 havia adquirido alguns anos atrás. Então, a partir do momento que aconteceu essa decisão, juntou-se e escandeou muitas situações dentro do clube. E comparativo em relação também tem a questão de agora. Hoje, a 77 Partners contratou uma empresa para reformular a sua parte de finanças e principalmente recontratar uma empresa que cuida de empresas que estão prestes a falir, a decretar a falência. E isso o Pedrinho viu com muito maus olhos em princípio em relação a tudo isso, até esse embate que aconteceu entre associativo e versus SAF, principalmente o Pedrinho depois daquela coletiva de imprensa aonde que virou meme, ele falando que não posso falar, e ele deixando bem claro que ele não poderia falar. Depois o Euriquinho participou de vários podcasts falando que se caso o Pedrinho falasse em relação ao contrato, teria uma multa de 5 milhões. Isso aí foi só escandeando várias situações em relação a nós torcedores enxergar sobre o que estava acontecendo dentro desse contrato. A partir desse momento, com todas essas situações e burocracias que havia acontecido na 77 no governo americano, a chapa Sempre Vasco, que é comandada pelo Pedrinho atualmente, e o rei Salomão, vamos dizer assim, o Salomão que é o vice-presidente ali da parte associativa e tem a segunda cadeira da SAF, decidiram ingressar na justiça para tentar dar um respaldo ao associativo, principalmente para não colocar as garantias, caso a 77 Partners fosse decretar falência, que não fosse os bens do Vasco, como a sede náutica, como o calabouço, como o estádio de São Januário, a princípio, entre outros bens. A partir daí, Pedrinho conseguiu, através dessa decisão liminar
em relação a tirar o controle do futebol da 77, voltando para o associativo. Então hoje o associativo tem 69% das ações da SAF, enquanto a 77 Partners tem 31%. Juntando tudo isso, engloba os 70%, então automaticamente o associativo recuperou os 39% que ainda a 77 Partners poderia adquirir caso aportasse tanto o aporte desse ano de setembro de 2024 e o setembro de 2025, que esse ano seria o maior aporte, acima de 250 milhões. Então, o cenário é lógico que cabe recurso, principalmente por parte da 77 Partners, através do seu escritório de advocacia, mas o grande X da questão é o seguinte: o que vai acontecer agora com o futebol do Vasco? Estamos num momento delicado onde a equipe, aparentemente, depois da vitória contra o Vitória, saiu da zona do rebaixamento. E agora, o que vai acontecer? Quem vai ter esse controle? Realmente o associativo vai controlar o futebol? Vão revender uma parte dessas ações para uma outra empresa, para uma terceira empresa? Aparentemente o grupo do Pedrinho não quer ter o embate da 77 com relação a esses 31% que foi os aportes que eles fizeram do ano passado e do primeiro ano de SAF. Mas isso aí tem que ser desvendado, principalmente em relação se a 77 aportou todos esses recursos, de que forma foi feito isso, se teve intermediário, e em relação à questão do contrato, se hoje o Pedrinho, o seu grupo, tem a maior parte das ações, pode-se falar do contrato. E seria até digno da parte dele abrir esse contrato para os próprios conselheiros e sócios do clube. Aparentemente que a boa parte da maioria dos conselheiros hoje é do seu grupo político, a Sempre Vasco. Então, descanteando todo esse cenário, a gente vai identificar que hoje o clube associativo tem a maior parte das ações, a SAF, a 77 Partners, tem uma pequena parte. Aparentemente cabe recurso ainda, não sabemos se isso vai acontecer, e o principal disso tudo: quais são os recursos que ainda cabe o Vasco receber? Será que ainda tem o dinheiro de cota de televisão? Será que ainda tem dinheiro da nova patrocinadora Betfair? Será que ainda tem dinheiro do sócio torcedor? É tudo obscuro. O que a gente enxerga e vê com todas as informações que são criadas e principalmente são ditas na mídia e grupos de WhatsApp ou até redes sociais alegam que a 77 Partners já havia pedido adiantamento, tanto da cota de televisão como também sobre o sócio torcedor durante esse ano através de intermediações de empresas. Então a gente vai ver como que vai se descandear esse cenário. Aparentemente saiu essa decisão. Nos próximos dias a gente vai ver o que vai acontecer nesse cenário político. E isso é bem notório se realmente o grupo do Pedrinho, encabeçado pelo Pedrinho e pelo Salomão, o que eles vão acontecer? Eles vão administrar o clube com essas ações de 69%, eles vão pegar uma empresa para vender a outra parte. Isso aí vai ser discutido e debatido muitos vídeos e lives aqui no canal Giro Vascaíno. Então esse é o nosso vídeo, a gente debatendo e principalmente conversando muito a respeito sobre essa decisão que aconteceu. E principal de tudo, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo para mais e mais pessoas, principalmente para as pessoas saberem a verdade de tudo que está acontecendo. E principalmente aqui é um canal onde que vai sempre defender o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque nós somos raízes, nós somos torcedores e aqui nós pregamos sempre pela verdade. Então, para quem está chegando agora, a Justiça decidiu em uma questão de liminar que a 77 Partners não controla mais o futebol do Vasco e dando direito e poderes para o clube associativo controlar com 69% das ações e mantendo os 31%. Vamos ver se a 77 vai fazer um recurso para reaver essa decisão judicial, mas aparentemente o que temos de concreto no momento é que o associativo tem 69% e volta a ter o controle do futebol.
Um grande abraço para todos vocês, Bruno aqui do canal Giro Vascaíno, conto com a sua participação e presença para você dar aquela moral de sempre, deixar o like, ajuda bastante e principalmente se inscreve no nosso canal, é de forma totalmente gratuita, ativa o sino de notificações, deixe o seu comentário aqui abaixo e compartilhe para amigos e familiares, a todos vascaínos e principalmente raízes que queiram saber a verdade aqui no canal Giro Vascaíno. Tamo junto, a qualquer hora, a qualquer momento estaremos de volta para dar o nosso plantão e noticiar as últimas notícias do Vasco e principalmente a verdade sobre tudo o que está acontecendo dentro do clube.